Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando da classificação do Verdão para as oitavas de final. Palmeiras teve um jogo muito duro contra o Inter Miami. Verdão jogou muito mal, mas conseguiu um empate aí no finalzinho, 2-2 o placar, galera. Palmeiras líder do grupo A e vai enfrentar o Botafogo nas oitavas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Eu vou chamar Eric Faria aqui para conversar com a gente. Ele está lá nos Estados Unidos, no estádio de Miami, né, onde aconteceu o jogo entre o time da casa e o Palmeiras, para falar um pouco mais sobre essa classificação. Eric, estava pensando aqui, esse empate do Palmeiras traz uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o Palmeiras terminou em primeiro do grupo. A ruim é que teremos um Palmeiras e Botafogo já nas oitavas de final, ou seja, um brasileiro necessariamente voltará para casa ao fim da próxima fase e também uma boa notícia, estará nas quartas de final. É por aí, né, Eric? É uma pena esse confronto acontecer tão cedo. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Ô Felipe, bom falar com você, boa noite para o Alex, boa noite para o Mansur. Pois é, mas não tem muito para onde correr, né, Felipe? Quando chega no mata-mata, não dá para escolher adversários, cruzamentos. Na verdade, a gente até imaginava mesmo que pudesse dar um Botafogo e Palmeiras, porque era difícil imaginar que o Botafogo passasse em primeiro lugar. Teve até a chance após derrotar o PSG, mas se a gente for levar em conta o Botafogo se classificando, que eu já acho um grande resultado no grupo onde o Botafogo caiu, né? Então talvez já fosse até um pouco esperado esse Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final. Se por um lado, infelizmente, um vai voltar, por outro a gente terá pelo menos um representante nas quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes, como você falou. Falando do jogo de hoje, tem uma imagem no fim da partida, quando o Palmeiras empata o jogo, a comemoração do Abel ela é bem contida, né? Em outros momentos, talvez o Abel até explodisse com a torcida, com os jogadores reservas e tal. E eu acho que dá a medida de que ele percebeu que o jogo do Palmeiras hoje foi bem abaixo do que o Palmeiras pode produzir, né? É mais uma sensação de alívio do que propriamente de felicidade. Pro bem do Palmeiras é que o resultado ajudou e o Palmeiras se classificou em primeiro. Então, eu acho que o Abel sai daqui feliz pela classificação em primeiro lugar, feliz por não enfrentar o PSG, ainda que o Botafogo seja um clássico nacional e merece todo o respeito, obviamente, mas acho que é mais difícil enfrentar o PSG nesse momento do que o próprio Botafogo, ainda que o Botafogo tenha derrotado o PSG, né? É um clássico nacional, os dois times se conhecem muito bem, travaram uma grande rivalidade na temporada passada. Então, acho que o Palmeiras até comemorou bem esse empate também por causa disso. Em relação ao jogo, né, foi muito impressionante aqui do estádio ver o sossego com o qual o Inter Miami jogou, sabia, Felipe? Tocando a bola, o Messi procurando uma zona morta do campo e ali ele ficava tranquilo, recebia a bola, aí dava aquela aceleradinha, tocava, recebia de novo. Então, assim, o Palmeiras hoje, fugindo das suas características, não conseguiu pressionar, não conseguiu marcar, não conseguiu fazer pressão em quem tem a bola, nem ocupar os espaços como o Palmeiras normalmente ocupa, perseguições, marcação individual, nada funcionou no Palmeiras nessa questão tática. A própria área do Palmeiras, que é super bem defendida, em alguns momentos o Messi teve um lance que ele da meia-lua conseguiu bater sozinho, o Everton fez uma boa defesa, enfim, eu acho que o que valeu para o Palmeiras essa noite, e o Palmeiras tem essa característica também, o Alex estava falando sobre isso, é a resiliência, né? É um time que acredita até o fim e que tem um banco de reservas muito bom, diferentemente do Mascherano, né? Estava descendo no elevador para vir aqui participar do Troca, aí tinha uns jornalistas argentinos no elevador, eles estavam metendo a corneta no Mascherano e falaram assim, sobre as trocas, né? O Mascherano não sabe mexer no time, mas também olha o banco do Inter Miami, né? Pelo amor de Deus, também cobrar do Mascherano que ele faça trocas como o Abel, né? É difícil, né, Felipe? Mas esse é um tema, eu acho, viu, o Eric, que a gente tem que conversar um pouco, porque percebo que há nas redes sociais, entre torcedores do Palmeiras, críticas à escalação do Abel no jogo de hoje. A gente está cada vez mais habituado aqui no nosso país, e o mundo tem sido assim, os times variarem de um jogo para outro, 3 mudanças para cá, 2 para lá, às vezes 4, às vezes 5. E hoje o Abel iniciou a partida com 3 mudanças em relação ao último jogo.
o Marcos Rocha entrando na lateral direita no lugar do Giai, o Evangelista no meio, né? O Aníbal machucou, não poderia repetir de todo jeito, mas eu imaginava o Martínez, de repente, iniciando o jogo no lugar do Aníbal, ele começou com o Evangelista, e o Flaco, eu acho que essa era, né, bola na caçapa já, a entrada do Flaco no lugar do Vitor Roque. Felipe. Fala, Eric. Não, eu acho que o Giai teve o componente do cartão amarelo, né? O Giai tomou cartão amarelo. Sim. Então ele, se tomasse um outro hoje, ficaria fora das oitavas de final. Então eu acho que o Abel pensou nisso, né? Pela característica do jogo, do Inter Miami e tal. E o Giai para umas oitavas de final, seja contra o Botafogo, se fosse, né? Como vai ser, ou contra o Paris, o Giai é um jogador muito importante hoje, né? Eu acho que o Abel deu uma segurada nisso, né? Então, talvez a única mexida que talvez tenha impactado mais seja o Lucas Evangelista na vaga do Aníbal, né? Porque ele tem o M. Martínez que talvez tenha características mais parecidas, de ser um cara isso mais aí, um 5, né, Eric? assim, com uma pegada maior do que o Lucas, né? Até para ter ajudado. Mas eu acho que o Abel pensou o seguinte. Nessa marcação mais próximo do Messi, né, Eric? Assim, né? Seria uma característica até melhor, né? Então, mas eu acho que o Abel pensou, como eu pensei aqui também no aquecimento, que o Palmeiras ia ter a bola. Isso. Então o Lucas joga também, um cara canhoto com bom passe, né? Só que o jogo se transformou, né? Quem teve a bola no primeiro tempo foi o Inter Miami, né? Até pelo gol também, deu uma tranquilidade para o time norte-americano, né? O gol muito cedo, da forma como foi, de um jeito que o Palmeiras não costuma tomar esse tipo de gol, né? Com o campo todo de defesa desguarnecido, né? O jogador correu 30, 40 metros sozinho com a bola, né? Você não vê um time fazer um gol assim no Palmeiras. Então, eu acho que isso gerou uma ansiedade no time também. É difícil, assim, talvez nos últimos tempos tenha sido uma das piores atuações do Palmeiras, assim, coletivamente, individualmente, né? Com exceção do Alan, que entrou no segundo tempo, e do Paulinho, que eu achei que deu uma boa movimentada no jogo. Se a gente for traçar um paralelo, foi tipo o Keno no jogo do Fluminense contra o Ulsan, né? Entrou pela esquerda, tentando jogadas individuais, 1 contra 1, fez o gol, como o Keno também fez. Eu acho que ele foi o grande personagem do Palmeiras, foi o Paulinho. E não foi só no gol, né, que o jogador correu até o gol do Everton. Já havia acontecido também, no segundo tempo a jogada se repete com o mesmo Allende, num passe do Soares, que vai terminar num chute pelo lá de dentro direito, da grande né? área. Isso, um chute cruzado para fora. Antes da gente continuar o papo com o Eric, com o Mansur e com o Alex, vamos ouvir o goleiro do Palmeiras, o Everton, falando sobre o jogo de hoje. Everton, já ouvi um pouco o Abel, jogadores do meio para frente. A tua visão do momento em que o Palmeiras não estava conseguindo encaixar, eles abriram até 2 gols. Que espaço foi esse que eles criaram? Até o Soares, por exemplo, atacante que a gente já conhece tão bem, que achou um belo gol na fortíssima defesa do Palmeiras. Realmente, hoje a gente talvez defensivamente não conseguiu equilibrar bem, né? Aquilo que a gente está acostumado a manter a baliza zero, a não sofrer gol, mas isso faz parte. Do outro lado tem jogadores de altíssimo nível e em 2 lances individuais aí conseguiram superar nossa defesa. Acho que também dar os méritos a eles, que tem grandes jogadores, mas também saber que a gente, né, precisa estar atento a essas coisas. Eu acho que a gente vinha bem na competição, não tinha sofrido gols ainda. Se a gente pode dizer assim, que sofreu talvez no momento que até poderia sofrer, e daqui para frente a gente sabe que todos os jogos agora serão decisivos e a gente tem que estar mais atento. Acho que é uma boa oportunidade também para a gente se atentar mais, para a gente entender mais toda essa questão, estar mais alerta. Então acho que o mais importante, que nem eu falei ali, é destacar a superação que foi, porque não é fácil você, diante de um jogo decisivo, sair de um 2-0 e lá tentar buscar o empate, e até o último lance ali, ainda com o Paulinho e com o Vitor Roque, a gente teve a chance de virar o jogo ainda. Mas, bom, o mais importante aqui, que nem eu falei, era o primeiro objetivo nosso, que era classificar, e classificamos. Agora ir com tudo, se preparar bem, saber que tudo é decisivo e que fazer o nosso melhor e se preparar bem para fazer um grande jogo adiante do Botafogo. Com essa marca, Palmeiras não só classificou, como passou em primeiro. E aí tem esse confronto brasileiro, um time que vocês conhecem muito bem, tem confronto no Brasileiro, na Libertadores, só que agora aqui é uma Copa do Mundo. Que características são essas? Como é que você pode projetar, pelo fato de vocês se conhecerem tão bem, já terem até duelos de mata-mata decisivos? Aqui é um jogo só, né? É verdade, são todos esses ingredientes que tem. O duelo brasileiro em competição internacional sempre é difícil, agora no Mundial, outras vezes já foi em Libertadores, e sabe que é difícil. A gente se conhece mais, se enfrenta mais, conhece os jogadores de forma mais individual, né? E acaba, às vezes,
por vezes sendo um jogo às vezes mais chato, porque se conhece mais e dá menos espaço, dá menos chance para o adversário. Mas é isso, não tem para onde correr, é competir, é fazer o nosso melhor que a gente faz. Muitas vezes as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, mas a gente nunca deixa de fazer o nosso melhor. E hoje, né, mais uma vez, a gente vai destacar aí o não desistir da equipe e lutar até o fim, que essa é uma grande marca do Palmeiras nesses últimos anos. E agora, diante do Botafogo, uma grande equipe, uma equipe que está também muito bem dentro da competição, teve sua primeira derrota hoje. Você vê o campeonato, ele está muito... vem acontecendo coisas muito diferentes de tudo, né? Botafogo muito bem, e a gente sabe que o Palmeiras também se classificou bem, então agora é mata-mata e se preparar bem, porque não tem para onde fugir, a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa seguir avançando. Agora não dá mais para errar, né? Sabe uma outra impressão que eu tenho ficado do time do Palmeiras? Parece que quem está no banco é sempre melhor do que quem está jogando, né? Porque ele escala um time, o time vai mal, aí quem está no banco entra, melhora. Aí aqueles que entraram no segundo tempo do jogo passado começam jogando o jogo seguinte, entram, não resolvem o problema, aí quem está no banco entra e melhora o time. É difícil, imagino que na cabeça do Abel... Essas opções, né, fartas que o time tem no banco de reservas deva estar fazendo ele pensar muito na escalação. Traz uma paz, hein? Pois é, mas pensando no jogo contra o Botafogo, imagino que deva estar na cabeça a dificuldade para escolher esse 11 inicial, não, Eric? Realmente o Abel nos 3 jogos variou bastante a escalação do time, né? Diferentemente do Botafogo, que no primeiro jogo usou o centroavante, o Mastriani, e não o Alan. E aí nos 2 jogos seguintes, contra Paris e Atlético de Madrid, repetiu a escalação, né? Então, até pelo poder de fogo dos 2 times europeus, né? Então eu imagino até que o jogo contra o Palmeiras... não duvidaria do Renato Paiva manter a escalação que teve contra o Paris e contra o Atlético de Madrid. Assim, eu não estive acompanhando direito assim, até o fim do jogo, né? Não sei se algum jogador do Botafogo foi suspenso, não me lembro. Acho que Gregory. Não. Eu li muito rápido a crônica do jogo, depois vindo aqui. O Gregory. Então já vai ter que mudar. E é uma peça importante, é verdade. Esqueci do Gregory. Então não sei. Aí agora é um problema para o Renato Paiva, porque perder o Gregory num jogo desse não é fácil. Voltando a falar aqui um pouquinho do Palmeiras, Felipe, o que eu acho, assim, um outro ponto que eu considero importante, queria que vocês opinassem também, para ver se eu estou errado, se eu estou certo. Acho que o Estevão não está conseguindo jogar o que ele joga no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Não sei se tem alguma coisa de ansiedade, ele é muito jovem, vai viver uma mudança de vida daqui a 2, 3 semanas, assim que esse campeonato aqui acabar. A gente não está conseguindo ver o melhor Estevão, o Estevão que a gente já viu muitas vezes, né? Ele consegue até driblar 1, 2 jogadores, mas as finalizações muito longe do gol, e ele é um cara que finaliza muito bem, né? A gente tem visto isso na carreira recente do Estevão. Ele é um baita finalizador de pé esquerdo, principalmente quando ele pega aquela bola na entrada da área. E um outro ponto que me chamou a atenção também, 2 primeiros tempos do Veiga que não foram bons, tanto contra o Al-Ahly e hoje contra o Inter Miami. O Veiga não conseguiu mostrar o que ele tem de melhor, que é a coisa de parar a bola, de ser um meio-campo mesmo, articulador, de passar, de tentar enfiar uma bola para os atacantes, né? De dominar o meio-campo quando é preciso. Então, acho que o Estevão e o Veiga são 2 jogadores que o Abel acho que talvez tem que olhar com carinho nesses dias até o jogo contra o Botafogo. Não sei se vocês concordam. Vamos falar sobre isso aqui, mas antes eu sei que você vai viajar, né, de Miami para Orlando ainda agora, deixa eu liberar aqui. Eric, obrigado pela participação aqui no Troca. Não, o Eric não para. E o Eric ele é maratonista, vai correndo de Orlando para Miami daqui a pouco. Então ele precisa de fôlego para isso. Valeu, Eric! Boa viagem, meu amigo. Amanhã a gente está junto de novo? Isso. Amanhã a gente está junto de novo? Isso, estarei aqui te esperando. Então tá bom. Valeu. Boa viagem. Valeu. Compromisso. Leva uns tênis na bagagem. Valeu, pra você boa conseguir noite para correr vocês. Bom esse programa. Percurso pequeno aí entre Miami e Orlando. Vamos continuar o papo aqui. Ô, Mansur, estava falando com o Eric aqui sobre essa questão das trocas. O Eric citou ali sobre Veiga e Estevão. Ainda o Estevão, quem criou algum perigo até a parte final do jogo foi o Estevão, né? Uma bola que ele pega da direita, traz para dentro e bate fora. E uma quando ele pega na esquerda já no segundo tempo, traz para dentro, bate de pé direito, também para fora.
ainda assim, né, está tentando... Não é o melhor momento. E não é no campeonato, não é na Copa do Mundo. Né? Ela vem de algumas semanas antes, de um período da temporada. O início da temporada foi excelente. Parecia uma temporada, mais uma... E acho que essa é absolutamente natural, a oscilação nessa fase da carreira, nessa idade. O início da temporada era apenas de um jogador em franca evolução, fazendo a cada jogo coisas novas. Isso. As últimas semanas antes da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, acho que não tem acontecido. Não está no nível dele, né? Especialmente até o acabamento das jogadas, ou a tentativa do drible, nem sempre ele está tendo vantagem. Não são ruins, né? Mas também não estão no nível que não a vai gente ser ruim. Ele não vai jogar. Mal ele não vai jogar, mas não está sendo o jogador do desequilíbrio. Não, mas tá faltando bastante. Assim, e no jogo de hoje eu senti ele até mais acanhado, parece mais inseguro, com alguns momentos. Acho que baixa um pouco a confiança, né, também, Alex? Pode ser, normal, mas um jogador igual ele, diferente, tem um emocional diferente. Não quer dizer que um dia ou outro ele não vai produzir realmente mal ou não vai produzir nada. Isso aí vai acontecer. E é o fato daquilo que a gente está discutindo. Realmente, qualquer time vai sentir falta de um jogador talentoso desse se ele não fizer alguma coisa que ele pode fazer. Agora, sobre o Veiga, né, outra questão levantada pelo Eric, até discordo um pouco do Eric, que o Veiga não é um articulador, né? Ele não é aquele jogador que carimba todas as bolas, que faz o jogo girar, que toca daqui e dali. Na área que vai finalizar. Exato, ele já é um jogador que aparece mais já próximo à área para finalizar ou botar alguém na cara do gol, né? E ele também não tem conseguido... Ele não é da organização por trás da jogada, ele é dos últimos metros. Exatamente. A gente já fala já sobre o Veiga, porque a Abel Ferreira vai falar e a gente vai mostrar ao vivo aqui no Troca. Coach, the opening statement, our first impression of our match. Sorry. Yes. Yeah. No. You asked me one question. You can repeat. Sorry. I'm Just your impression. Eu estava um pouco distraído. Foi no final acabou por ser conseguir o nosso objetivo. Podíamos ter ganho o jogo ainda por cima no último lance, mas a minha análise ainda é muito quente. Acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o golo. Com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo. Mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que nossos dois médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas também tenho que ser muito sincero, e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo a nós ganharmos este jogo, e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí uma próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Abel, boa noite. Parabéns pela classificação. Fernando Valeca de Barros, Freelancer Brasil. Tenho duas perguntas. Primeiro, o Palmeiras hoje não pressionou e estranhamente deixou espaços na defesa que não costuma deixar. E a segunda pergunta é o seguinte: clássico contra o Botafogo, adversário que você conhece bem, já venceu o Botafogo para ganhar um campeonato brasileiro.
apimenta? Como é que é? É um jogo diferente? O que vai ser esse jogo? Olha, a primeira pergunta, eu não te vou dizer qual foi os erros específicos, porque se vou dizer, vou estar a dizer ao adversário o que é que aconteceu. Mas já o assumi aqui, que foi a responsabilidade do treinador. Os jogadores fizeram exatamente o que o treinador lhe pediu, na primeira parte. Na segunda fizemos o ajuste que tínhamos que fazer e melhoramos. Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, é dos últimos 2, 3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid. Portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é que não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que de facto aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe, às vezes é como digo aqui, jogar futebol é como andar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramados. Vocês viram a velocidade que há. Portanto, vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2, 3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. Aí, portanto, Abel Ferreira falando sobre o que foi esse empate entre Palmeiras e Miami. A gente estava falando aqui sobre o que mesmo, Mansur? Você lembra? Já faz tanto tempo. Mas eu sei que você tem também, de toda maneira, uma análise tática aí para mostrar para a gente sobre esse jogo. Sim. Não, calma. Calma. Na verdade, assim, está sendo muito... Para mim, o grande tema do jogo do Palmeiras, assim, é possível falar na rotação do Palmeiras, é possível falar em diversos aspectos. Para mim, a grande questão é que o Palmeiras não conseguia achar o seu jeito de marcar. O Palmeiras marca por encaixe e com a mobilidade dos jogadores do Miami, especialmente do Messi, produziam desencaixes o tempo todo e o Palmeiras estava sempre atrasado. Tem um pequeno exemplo no primeiro tempo que eu acho interessante de ver. Você está querendo dizer que estava faltando uma peça do quebra-cabeça. Exatamente. O Inter Miami inicia o ataque, está aqui o Messi, e ele aos poucos vai começar a buscar uma zona absolutamente distante da marcação, mesmo que caminhando, porque ele faz isso. Está aqui. Ele vai se distanciando. E aqui estava o Facundo, que em tese poderia vir a ser o encaixe do Messi, sinalizando, por quê? Porque tem um lateral aqui passando. Então vai ser preciso fazer uma troca, né? Está aqui o Messi recebendo. Quando ele faz essa troca... Fazendo uma troca para sobrar 3 caras ali, olha para você ver. Isso aí não é um erro normal de acontecer no Palmeiras. Né? E quem vai fazer a compensação aqui é o Evangelista. Só que quando o Evangelista fizer a compensação, por trás dele o Redondo vai acabar sobrando. Sobrou o Redondo. Para compensar o Redondo, quem vai tentar fazer o encaixe para compensar é o Richard Rios. Só que o Telasco Segovia, que fazia toda vez o movimento da esquerda para dentro, vai ser ele que sobra. Veio o Messi fazer a parede e ele sobra. A partir daí sai uma finalização e no rebote vai sair uma outra. Esse lance acabou não tendo tanto perigo. Se a gente for para o segundo tempo, eu coloquei a jogada do início porque... Esse lance é uma loucura. Da onde ele saiu, aonde ele recebeu e em cima do Richard Rios. Esse espaço para o terceiro homem, o Inter Miami conseguia envolver o Palmeiras o tempo todo. A bola vai na frente. Você vê, nenhuma pressão deu certo, né? Nenhuma pressão dava certo. 3. Só que a partir de agora o que vai acontecer? Ninguém rouba a bola dele. Eu acho que o Messi não perdeu nenhuma bola no jogo. Eu estava pensando aqui, tentando me lembrar de alguém roubar uma bola do Messi na partida. Acho que não teve. A melhor empresa de vigilância é ele. Ninguém rouba. É verdade. A partir do momento que ele dá o passe, lá vai ele se soltar da marcação. E fica aqui. A partir daqui, o Palmeiras já desencaixou de novo. Entre outras coisas, inclusive o Estevão, que estava fazendo a vigilância aqui, veio combater aqui. Então já tem um jogador sobrando. O Messi já achou. E correndo errado, você vê, né? Você percebe. Cara, isso dentro do campo é terrível, cara. Aí o Messi, na hora que o Messi permaneceu aqui, já ficou solto de novo. E vai ter aqui um detalhe, que o Richard Rios vai reclamar com o Marcos Rocha. Eu vou botar a lupa
para a gente poder ver melhor. Porque o Marcos Rocha não foi fazer esse encaixe do Messi. Quando os meias se moveram para a marcação dos homens por dentro, o Marcos Rocha não fez o encaixe. Está o Richard Rios reclamando, mas ele veio. O Messi vai ficar com essa bola, traz para o outro homem que passou a sobrar por aqui. Por quê? Porque o Estevão veio fazer uma vigilância nesse homem aqui do lado, sobrou outro. O Palmeiras estava sempre atrasado nos encaixes. E a partir daqui, lá vai o Messi procurar uma zona entre as linhas. É muito gênio, né, cara? Tá ele aqui. Olha lá, a caminhadinha dele. Messi, Suárez. Só que agora acontece uma outra questão. O Suárez vem receber, resolve vir receber. O que faz o Bruno Fux nesse lance? Vai perseguir ou não vai? Ficou na dúvida. Na dúvida. Deu espaço. E aí o resto é a história. Aí é o talento absoluto, né? Aí é a solução pelo talento. Talento com moleza, né? Talento o primeiro com moleza, Evangelista, depois o bote errado não fizeram a falta, Fux. depois o Fux ali, ele tem que... Mas enfim, só para ilustrar, como o jogo inteiro, a bola ficou muito tempo no pé do Inter Miami. No primeiro tempo, um lance que o Felipe Diniz citou de 3 minutos, que o Palmeiras não conseguia achar a pressão. Em nenhum momento. Foi muito mal feito. E foi uma das respostas do Abel, né? Se eu não me engano, foi o Zubac, acho que fez a... Zupac. Ele fez a pergunta, ele ficou até respondeu um pouco mais nervoso, mas é porque o Palmeiras não conseguiu pressionar, então ficou fora do conforto. O Messi, se todos os jogos do Messi fossem como o de hoje, ele jogaria até os 50 anos. Porque do jeito que ele jogou hoje, ficou agora, muito tranquilo. E é contra muito um time tranquilo no jogo. pouco imaginado que ele pudesse ter tanto essa liberdade. Tem eu acho que foi o pior jogo do Richard Rios com a camisa do Palmeiras. Porque tão regular, mas tão bom, de tão alta intensidade, e hoje ele parecia um jogador comum. Mas a minha sensação é que os meios do Palmeiras... Porque o time todo estava muito Eles estavam o tempo todo se olhando, quem é que encaixa aqui, quem encaixa aqui, e a coisa não anda. Você vê no setor do jogo, do lance do Mansur, que tinha 4 do Palmeiras para 3 do Miami, e mesmo assim ninguém pressionou a bola e nem cortando linha de passe. Agora, o talento individual de jogadores extra-classe, ele também supera qualquer verdade absoluta. Não dá para jogar junto. É evidente que é difícil. O Inter Miami é muitas vezes um time que é disfuncional sem a bola, tem sérios problemas. Embora o Falcão, né, o zagueiro, hoje tenha feito uma partida até rebater pro meio a última bola, né? Mas ali ele estava pressionado, não tinha muito que... Eu acho que ele fez a melhor partida da carreira dele. Ele jogou um absurdo hoje, não perdeu uma bola por baixo e por cima, se posicionou bem, o que os Messi fizeram para esconder a bola é impressionante. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!